Agora a gente vai para a última atividade desse bloco, para descansar daqui a pouquinho. A Perestroika é uma escola criativa que acredita que o mundo possa ser mais criativo, sensível, subversivo e do bem. Guilherme Piletti. Bom dia, gente. Oi, gente. Bom dia. Salve. Que dia para se estar vivo, hein, gente? Estou emocionado já. Enfim, responsa grande. Estou feliz, estou emocionado por estar aqui, participar do evento, que é um evento que tem um formato que inspira tanto a gente, que dá tantas referências para a gente no dia a dia. É emocionante, é um desafio legal, gostoso, e já está sendo, desde já, incrível para mim. Está sendo incrível também porque eu sou uma pessoa nova no relacionamento com Brasília. Eu conheço Brasília há muito pouco tempo, moro aqui há menos ainda, mas nesse tempo eu já identifiquei o orgulho que a cidade tem da Universidade de Brasília, o quanto se relaciona, o quanto tem realmente paixão por esse espaço e pelo que acontece aqui. A Universidade de Brasília também é a universidade dos meus irmãos Candeiros, a Bia e o Dario que estão aí. Então, só para vocês saberem que eu estou ciente da responsabilidade de estar tendo a talk aqui, mesmo não sendo de Brasília, estando aqui há pouco tempo. Tenho uma responsabilidade grande também de falar em nome dessa galera, essa galera múltipla, criativa e divertida, que está aqui junto comigo. Hoje eu sou o representante aqui da Perestroika, essa escola livre que foi apresentada, mas está todo mundo junto, porque muito do que eu trago aprendi lá, muito do que eu tenho como bagagem também para dividir, aprendi lá e aprendo com essas pessoas que fiz questão de trazer junto para cá. A Perestroika entrou na minha vida muito como o Brasília entrou também, muito por acaso, mas fruto de uma inquietude minha e de uma opção minha de vir ao mundo com presença ativa, de vir ao mundo para fazer, de vir ao mundo propondo coisas, de vir ao mundo trabalhando pelas ideias e pelos projetos que eu conheço. Fazendo isso, meio que sem saber se certo ou errado, eu fui trilhando alguns caminhos, fui fazendo algumas trilhas que me levaram até a Perestroika, que me trouxeram até Brasília e que me trouxeram até aqui no dia de hoje. Então, acho que vocês podem imaginar o quanto eu fico feliz de fazer parte dessa galera, o quanto eu fiquei feliz desde que eu entrei. Já são 4 anos de Perestroika, 4 anos de muita aprendizagem, de muita transformação, e encontrar uma empresa, um organismo desse, uma instituição que acredita nas mesmas coisas que a gente acredita, é extremamente satisfatório e realmente dá tesão de trabalhar, dá vontade de fazer as coisas na qual a gente acredita pessoalmente. Então, são, desde então, muitas aulas coordenadas, muitos cursos coordenados, e sempre com uma missão nada modesta de transformar o mundo num lugar mais criativo, mais subversivo, mais sensível, mais humano e do bem. Quem conhece a Perestroika sabe, já viu essa lâmina, já viu a gente falar sobre isso várias vezes, e eu faço questão de trazer também para cá, porque é uma responsabilidade que a gente carrega mesmo, então não pode ser escondida, ela tem que ser liberada sempre, tem que estar sempre realmente como a nossa principal lente de ações, de atividades, das coisas que a gente faz. E isso traz uma responsabilidade também muito grande, afinal de contas, não é uma meta modesta. E vez ou outra, recorrentemente, a minha consciência sempre manda alguns inputs, e como a gente fala muito disso, a consciência sempre dá uma cobradinha do, e aí, tá rolando? Você realmente está trabalhando com impacto positivo? Você realmente está fazendo com que a transformação do mundo que você acredita, que você está propondo, está acontecendo? E a gente pensa nisso, acho que isso acontece com todo mundo, a consciência sempre manda umas lembranças, assim, sempre dá uns inputs para que a gente repense sobre o que está fazendo, para que a gente reflita um pouco mais. Comigo não é diferente. Então, ao pensar muito sobre isso, eu criei uma espécie de indicador de como é que eu poderia saber se o meu trabalho realmente está funcionando, está indo para esse caminho que eu gostaria que fosse. Porque ficar mensurando educação e ficar mensurando aprendizagem é muito complicado. Acho que são processos mais longevos, são processos mais esparsos. Então, eu criei um medidor com base na transformação. Eu fico monitorando o tempo todo, todas as pessoas que têm contato com a gente, o quanto elas saem transformadas dos nossos encontros, o quanto elas saem realmente com mudança de postura e de atitude e de conduta. Transformação é algo que pode ser mais pontual, algo que pode acontecer de agora para agora, de hoje para amanhã, e que dá para a gente medir, dá para a gente mensurar através de ações, através de comportamento, através do cotidiano. Então, todo o trabalho feito com a Perestroika tem esse intuito de fazer com que as pessoas aprimorem sua atitude e sua conduta no convívio, no dia a dia e em relação também aos seus propósitos.
E esse é um propósito muito parecido com o TED, é um propósito muito parecido com o Piquenique, que é um evento aqui de Brasília muito famoso, porque todos esses eventos, o TED mesmo é um evento de formato super legal, super hypado, rende boas fotos no Instagram, mas se eles não fizerem você sair daqui hoje com um pouco de reflexão e muita mudança de conduta, de postura, de atitude, ele infelizmente vai ter sido um evento à toa. Assim também acontece com o Piquenique, assim também acontece com a Perestroika, e assim acontece com todos os eventos que têm a possibilidade de inspirar vocês para fazer diferente. Esses eventos têm essa responsabilidade de fazer com que vocês saiam em ação, que vocês saiam realmente aprimorando sua conduta e sua atitude perante o mundo. E eu acredito que isso é preciso, a gente precisa fazer isso, e treinar isso todo dia, realmente ter isso como uma questão de pauta, porque a gente carrega com a gente ainda muito do modelo competitivo, a gente carrega muito do modelo individual, no qual a gente é treinado para agir individualmente, no qual a gente é avaliado individualmente, no qual a gente passa um tempão se preocupando muito mais com competição do que colaboratividade. E o que a gente pretende, o que a gente propõe com a transformação do mundo num lugar mais criativo, subversivo, sensível, humano e do bem, é, na verdade, um mundo com uma capacidade de colaboração muito maior. A nossa capacidade de colaborar, de agir pelo coletivo, é que vai mostrar o quanto a gente está perto de ter um mundo realmente mais humano ou não. E aí, a proposta de hoje é justamente essa. A gente ficou na última parte do primeiro bloco justamente para propor um exercício e propor que vocês saiam mais do que motivados e que inspirados, que vocês saiam fazendo coisas diferentes, porque esse é o objetivo do evento, de um modo geral. Para ter uma maior capacidade de colaboração, a gente precisa ter entendimento de uma das ferramentas de inteligência emocionais mais complicadas de se entender e de se aplicar, que é a empatia, que é a questão do reconhecimento do outro, que é a questão da gente ter consciência do outro, do seu valor perante a sociedade, perante a gente mesmo. A gente está muito preocupado com o nosso e deixa de exercitar a empatia, deixa de exercitar processos colaborativos que podem ser super simples e rapidamente aplicáveis. Mas é engraçado que, montando essa talk, pensando sobre empatia e tentando traduzir um pouco para o que eu entendo sobre Brasília, acho engraçado, ou melhor, acho interessante que a singularidade mais incrível que eu reconheci em Brasília, e da qual eu sei que muitos daqui se orgulham, tem muito a ver com a empatia, tem muito a ver com a questão do reconhecimento com o outro, que é a questão da faixa de pedestres. Brasília é realmente um exemplo em relação a isso, não conheço nenhuma outra cidade brasileira que tenha uma postura nesse sentido de reconhecer o outro ali na faixa de pedestres a sua necessidade. Então, por que não considerar esse só um modelo pequenininho, só um fragmento de algo que Brasília pode contribuir ainda maior? Acho que assim como pode ser a capital da paz, como pode ser a capital das oportunidades, das nossas muletas serem aproveitadas, da gente repensar a educação, Brasília também pode ser a capital brasileira de empatia, de reconhecimento ao outro e usar isso como uma fonte de inspiração para as outras cidades do Brasil. Afinal de contas, se a gente for pensar Brasília é uma cidade muito jovem. Dá para considerar que no topo de pirâmide de influência, que é uma teoria da Box 1824 que a gente usa muito, Brasília está lá em cima, Brasília está na parte mais sexy da vida. De 18 a 24 anos, Brasília é sim um polo que pode ser influenciador e a gente só precisa escolher de que maneira que a gente vai influenciar. A dica que a gente traz é isso, que vocês saiam fazendo cada vez mais, que vocês reflitam e pensem de que maneiras as inspirações que estão surgindo aqui hoje, especialmente, conseguem ser replicadas no dia a dia de vocês, porque quanto mais vocês aprimorarem conduta, melhor, mais próximos a gente está realmente da construção do mundo mais criativo, humano, subversivo e do bem. Se a gente simplesmente guardar as inspirações que surgirem aqui hoje com a gente, infelizmente a gente vai estar mais longe, a gente ainda vai estar com um processo que já é longevo, que já vai demorar um tempinho, ainda mais demorado para terminar. Então, galera, para não ficar só no discurso, o que a gente combinou com a galera do TED, para a gente poder já exercitar de uma maneira muito pequenininha essas questões de empatia e colaboratividade, a gente montou uma dinâmica que vai valer a partir de agora, um coffee break delicioso que vai ser servido logo depois dessa talk. Está proibido vocês se servirem no próprio coffee break. A partir desse momento, quando a gente encerrar a talk, for para lá, a gente gostaria que vocês servissem aos outros, ou pelo menos pedissem para pessoas que vocês não conhecem servir vocês, e assim, de certa forma, a gente vai se conectando mais, vai reforçando a força, vai reforçando esse campo aqui, e vai, num pequeno fragmento, exercitando a empatia que a gente quer ver crescendo muito aí nessa cidade.
Combinado? Podemos? Vamos lá? Vamos para aqui. Quem sair, na saída, vocês vão receber o voucher do picolé da Paiback, para vocês pegarem a degustação, ok? E demais, vai ter mais também. Então, aproveita o coffee break, ainda tem muita coisa para rolar, dá uma respirada, tá bom? E vai ser